Depois de firmar um contrato espetacular com Crisson, nosso herói embarca em sua missão de caça-dragões. Entretanto, em uma cidade distante, um dragão começa um monólogo sinistro, revelando seu gosto pelo som dos gritos que ecoam no vento. Enquanto ele divaga sobre essas ideias perturbadoras, várias pessoas, especialmente mulheres, estão suspensas no ar, mantidas como reféns. O dragão, movido pela perversidade, começa a feri-las para desfrutar seus gritos. Enquanto tortura impiedosamente as jovens, ele continua a conversar com o vento, acreditando que a morte e o sofrimento delas fortalecerão seu vínculo e sua unidade com o vento. Quando uma das vítimas pede ajuda desesperadamente, o dragão responde de maneira sádica, sugerindo que talvez, ao matá-las, ele e o vento possam se livrar do tédio. Enquanto isso, os poucos sobreviventes na cidade, incluindo alguns caçadores, tentam coordenar os habitantes e lutar contra os pequenos dragões que os seguem. Apesar de seu líder tentar elevar a moral, eles ainda não conseguem se impor de maneira eficaz contra as criaturas assustadoras. Isso leva a questionar sobre o propósito dos caçadores de dragões diante de monstros tão ameaçadores. No entanto, um Jeep surge com estilo, e dele emerge Ragnar, determinado e com sangue nos olhos, prontamente envolvendo-se na luta contra os dragões com sua afiada peixeira de prata. E Crisson volta a perguntar sobre o futuro, questionando a força de Ragnar. Ele se preocupa se o poder de Ragnar é apenas uma memória, mas Ragnar assegura que não precisa se preocupar, pois as habilidades da técnica de prata estão gravadas em seu corpo. Isso ganha a aprovação de Crisson, que se aproxima de Ragnar, expressando o desejo de ver alguns dragões mortos pelas mãos dele. Isso empolga Ragnar para enfrentar os dragões, e ele pergunta quantos eles terão que enfrentar. Crisson, no entanto, informa que não será Ragnar quem lutará, mas os caçadores presentes. Ele observa os homens cuidando de algumas crianças, agindo como pais delas, e vê uma oportunidade. Crisson começa a chamar a atenção das pessoas e apresenta ele e Ragnar como caçadores de dragões, com destaque para Ragnar, a quem ele apelida de Ragnar, o ceifador. Ele o descreve como um mestre caçador que derrotou muitos dragões superiores. Crisson também se apresenta como um companheiro do ceifador e um modesto mago. Quando ele fala que é um mago, as pessoas ficam incrédulas, mas ele acredita que neste mundo a magia existe, embora seja rara e normalmente seja utilizada apenas pelos dragões superiores. Mesmo que os humanos que possam usar sejam escassos, eles ainda existem e são considerados raros. Após essa afirmação, o caçador pergunta se a criatura que está devorando o dragão atrás de Crisson é magia. Crisson confirma, dizendo que sim. Outro homem pergunta como um líquido se transformou em uma forma humana, e Crisson explica que isso também se deve à magia. Ele revela que o slime é seu animal de estimação, criado através de magia. Todos ao redor começam a ficar fascinados pela magia, repetindo as palavras magia incrível, como se estivessem sob um tipo de encanto. Após esse momento, o líder dos caçadores se aproxima de Crisson e confessa ter um pedido embaraçoso. Ele deseja que ambos, juntos, enfrentem um dragão que apenas eles seriam capazes de derrotar. Essa proposta intriga Crisson, e o líder dos caçadores explica que uma enorme tempestade havia atingido a cidade de Tortierre, algo que o deixou apreensivo, mas com a certeza de que algo terrível estava por vir. E Crisson fala a eles que isso poderia prejudicar sua carreira como caçador, fazendo assim os homens mudarem de estratégia, pedindo a Crisson para lutar contra o dragão em seu nome. No entanto, ele inicialmente se recusa. Os homens insistem, prometendo pagamento e até a venda de seus equipamentos, se necessário, para obter a quantia que ele deseja. No entanto, Crisson hesita, percebendo que se eles venderem suas armas, isso pode indicar que não tem mais intenção de caçar dragões, o que prejudicaria seus próprios planos. Por isso, ele recusa mais uma vez os homens. Ele se aproxima deles e questiona por que eles estão tão preocupados com o dragão da tempestade, visto que suas vidas não estão mais em risco. Ele sugere que eles poderiam simplesmente desistir e fugir, afinal, não tem nenhuma obrigação com o país em questão. Crisson entende que eles querem pagá-lo, não para protegê-los, mas para matar o dragão, achando isso estranho. Ele chega à conclusão de que os homens provavelmente estão se sentindo culpados, imaginando que, enquanto fugiam, ouviam as vozes das pessoas pedindo ajuda, mas logo esses apelos foram silenciados pelo vento, sugados pelo redemoinho. E então Crisson
fala que sabe o destino daqueles que foram arrastados pelos ventos cortantes. Eles estão sofrendo uma agonia terrível, mutilados em seus corpos, sentindo-se envergonhado e culpado. Ele reúne as pessoas ainda vivas e tenta fugir com elas para protegê-las. Enquanto ele fala, sua voz penetra na mente do caçador, que não aguenta mais, pedindo para parar. Tudo o que ele diz é verdade. Ele questiona se caçadores como eles realmente podem proteger as pessoas, mas Christian afirma que essa é a missão deles, defender as pessoas com uma única espada de prata, o que lhe traz orgulho. O cavaleiro concorda, mas depois de ver o que viu, percebe que nunca foi o caçador, mas a presa. Ele deseja ter o poder de ferir os dragões, e Christian mostra a espada de Ragnar, questionando se eles estão finalmente entendendo. Com essa espada, ele acredita que eles têm o poder de matar os dragões, mas não pode garantir que eles vão sobreviver. O caçador pega a espada, tornando-se mais uma vez um caçador. Em outro dia, Christian abre a porta de uma casa em ruínas, com uma chave dourada e os manda entrar, levando eles a um espaço diferente cheio de armas modernas, explicando que tudo isso é feito com magia. Eles ficam maravilhados com essas armas avançadas, que nunca tinham visto. Mas Christian enfatiza que o mais importante são as balas, e Ragnar enche os pentes com a aura prateada, tornando as armas úteis na batalha contra os dragões. Enquanto treinam com as armas, Christian fica satisfeito, mas Ragnar acha o sorriso dele assustador. Christian pergunta se é porque ele está usando os homens como peões, mas Ragnar afirma que não se importa, pois confia que Christian garantirá a vitória, mesmo que não possa garantir que eles irão sobreviver. Nesse ponto, ele pergunta a Ragnar o motivo de sua insatisfação. Ragnar responde que está insatisfeito porque não consegue se mover, mas também devido às ações de Christian, que o transformaram em uma espécie de ídolo, nomeando-o como um ceifador. Ragnar expressa seu desconforto com homens o adorando e quer manter distância deles, pois teme que possam acabar morrendo por sua causa. Christian lembra a Ragnar que ele mesmo disse que só quer pessoas que ele não se importe se vão morrer ou não, o que foi o motivo para escolher seu caminho e abandonar Léo. Ragnar nega ter abandonado Léo, mas Christian insiste que ele a deixou para trás. Ragnar argumenta que isso não diz respeito a Christian, mas Christian discorda. Para ele, aquela garota é toda a motivação de Ragnar, e se ele a perder, não saberá o que fazer. Ragnar reafirma sua determinação de exterminar todos os dragões, e Christian promete não deixá-lo desistir antes disso. Nesse momento, Ragnar reconhece a importância de Léo em sua vida. Ele começa a expressar que acredita que o melhor para Léo é estar com ele, mesmo sabendo que estar longe dele não a mantém necessariamente segura. No entanto, ele também revela seu medo de perder Léo novamente. O simples pensamento disso parte seu coração, e Christian agradece a ele por abrir seu coração. Então, Christian faz uma sugestão. Ele propõe que Ragnar mantenha Léo em um estado de coma, guardando-o em espaço de armazenamento, de forma a evitar que ela participe das batalhas contra os dragões e evitando que ela morra em combate. Christian acredita que isso permitirá que ele cuide dela enquanto ela dorme. No entanto, quase leva um soco de Ragnar, que não gosta da ideia e o chama de idiota. Christian concorda, mas expressa seu desgosto por Ragnar agir como se o conhecesse bem, afirmando que ele não sabe nada sobre ele e o aconselha a conhecer seu lugar. Christian promete matar o dragão da tempestade sozinho, sem desperdiçar peões, deixando Ragnar com o coração partido. Christian carrega uma arma com bala de prata e, atirando em si mesmo, ele demonstra que a verdadeira maldição é a dele, mostrando que ele é amaldiçoado a nunca morrer. Ele adverte Ragnar a nunca se vitimizar novamente. Christian vai até o Slime e pergunta sobre a situação na cidade, já que ele estava monitorando. Ele fornece detalhes sobre como o dragão da tempestade mantém as vítimas suspensas num vortex. Estão todas cobertas de sangue, sem membros e são todas mulheres. Na noite seguinte, eles se prepararam para partir. Durante o caminho, são avistados pelo Desarter, mas Christian não dá ao sujeito a chance de tagarelar e começa a provocá-lo, chamando-o de maluco e revelando que ele está falando sozinho. Ele até chama o deus dragão de um sujeito muito maluco. Diante disso, o cara surta de verdade, não conseguindo parar de dramatizar e falar sozinho. Após passar um bom tempo nesse monólogo, ele decide perseguir Christian e os outros um pouco mais adiante. O sol começa a nascer e Christian se dirige
em direção à iminente batalha contra o terceiro dragão da família Alada. O caçador começa a ficar perplexo com a situação. Ele e seus homens haviam preparado tudo meticulosamente nos últimos dias, seguindo o plano à risca de Crisson, e estavam tão confiantes que o medo do confronto desapareceu. No entanto, diante da força do inimigo que enfrentavam, o caçador começa a tremer de apreensão. Apesar do nervosismo, ele pede aos seus homens para se manterem calmos e os alerta de que ainda possui um trunfo contra o dragão. Enquanto isso, Crisson acelera ainda mais, e o dragão fala que irá matar todos e não permitirá que ninguém escape daquela situação. Isso explica que a velocidade do Tempest Cell é 2 vezes maior do que a velocidade máxima do seu carro, indicando que qualquer tentativa de fuga resultaria em destruição total imediata. O dragão percebe que eles estão indo em direção ao Sol, e Crisson explica, ao lutar contra um dragão superior em perfeitas condições, utilizar a luz solar como método de ataque definitivo não é a melhor opção. Isso ocorre porque as habilidades defensivas e de regeneração do dragão superam qualquer dano causado pela luz solar. Os caçadores começam a disparar contra o dragão, mas seus projéteis são congelados. Nesse momento, Crisson aponta um erro. Silverine não congela o sangue do dragão, mas sim a magia que eles possuem no sangue. Portanto, quando os projéteis entram em contato com o vento controlado pela magia, eles são congelados. Os caçadores percebem que seu ataque está tendo algum efeito, e o dragão começa a se questionar se os projéteis são feitos de prata. Isso faz Crisson sorrir maliciosamente, pois ele sabe que o dragão está considerando a possibilidade de que as balas sejam de prata. No entanto, a verdade é que essas balas são comuns, feitas de chumbo, mas carregadas com a aura de Ragnar. O dragão subestima o ataque dos caçadores e afirma que congelar apenas a superfície do tornado não será suficiente para romper o vínculo entre ele e o vento. Crisson, antecipando os pensamentos do dragão, ordena que os caçadores disparem outro projétil, explicando que as balas contêm prata de Ragnar. O tornado começa a sacudir devido à força da bala, atordoando o dragão e enfraquecendo sua conexão com o vento. O dragão aumenta a velocidade do tornado, mas vendo isso, Crisson instrui os caçadores a dispararem mais balas, enfraquecendo ainda mais o dragão. O dragão, mesmo enfraquecido, insulta os humanos, chamando-os de vermes fracos. Mesmo quando perde a luta, ele jura vingança pelos atos dos humanos. No entanto, seu tornado é desfeito de repente, e Ragnar aparece usando as artes de batalha Silverine. Crisson prende o dragão com slime e o arremessa contra um estaca que perfura seu coração, enfraquecendo-o imediatamente. O dragão lamenta a lesão em seu coração, que afeta sua magia, e começa a sentir seu corpo ficar frio. No entanto, ele se solta e cai no chão, com os caçadores. Indagando por estar em tal situação, ele insulta os caçadores. Crisson avança e derrota o dragão, explicando que, como a terceira categoria do sangue alado, Desastre não era um dragão fraco. Ele menciona que Desastre poderia invocar até 8 tornados ao mesmo tempo em sua forma de dragão, mas o plano deles deu certo. Crisson sugere que Desastre provavelmente nunca imaginou que seria caçado e morto. Crisson revela que provocou o dragão de propósito, esperando que ele usasse todo o seu poder para tentar matá-lo. No entanto, o dragão Desastre, por causa de sua arrogância e orgulho, não empregou todo o seu poder real e, consequentemente, acabou perecendo devido à sua negligência. Ao assistir a cabeça do dragão sendo queimada pelo sol, Ragnar reflete sobre o perigo representado por Crisson, e após eliminarem todos os dragões, ele precisa urgentemente matar Crisson também. Após o confronto, os caçadores agradecem a Crisson por sua ajuda com armas e veículos, mas ele responde com humildade, desejando-lhes uma fuga segura do país. Antes de partir, Crisson apaga todas as memórias dos homens, fazendo-os esquecer tudo sobre ele, exceto por Ragnar. Estende a mão para cumprimentá-lo. Ragnar recusa, dizendo que não matou o dragão sozinho, reconhecendo a contribuição dos caçadores. O homem muda seu discurso e cumprimenta Ragnar em celebração ao triunfo de todos os caçadores de dragões. Crisson liga um rádio e eles ouvem um comunicado importante do exército real de Leze, informando sobre um ataque em grande escala de um dragão em uma cidade próxima à fronteira. O homem ordena a evacuação de todos os cidadãos para a capital, alertando que estão bloqueando
as rotas de fuga e aconselhando que ninguém se aproxime da fronteira. Ragnar suspeita que seja uma armadilha e Crisson concorda, dizendo que estão encurralando os cidadãos na capital. Eles decidem partir imediatamente para a capital e Crisson revela que já era hora de mudar a área de caça. Enquanto isso, 5 dias antes dos eventos atuais, o imperador descobre a destruição de Dona Pierre e pergunta a um súdito qual país teria invadido a cidade. O súdito explica que a cidade foi destruída por dragões, quando uma tempestade noturna a reduziu em cinzas, aniquilando quase todas as forças armadas. Em seguida, uma horda de dragões médios surgiu, interrompendo a comunicação da cidade. O imperador ordena a formação de uma unidade com tropas de Ronabera e Tortier para prestar ajuda recrutando caçadores de dragões como parte das tropas. Ele instruiu que não ataquem a menos que enfrentem dragões superiores. O imperador pondera sobre o que pode ter provocado a ira dos dragões e se lembra da barreira protetora que envolve a capital. Nesse mesmo instante, uma pena plana sobre o rosto do rei e subitamente o ambiente fica extremamente silencioso. Artemisia aparece, pedindo desculpas por sua chegada repentina sem aviso prévio. Ela se apresenta como uma das monarcas designada por Deus, o primeiro assento do sangue da asa, mas sugere que o chame simplesmente de Artesia. O rei a reconhece como dragão com asas de anjo. Ela concorda que muitas vezes as pessoas a chamam assim, mas acha que esse nome não combina com uma jovem. Artesia revela sentir-se intimidade pela majestade do rei. Ele questiona sobre a barreira que é imposta na capital e ela tranquiliza dizendo que a barreira está plenamente funcionando. No entanto, confessa que está apenas fingindo um sorriso e suportando o calor da barreira, já que ficar perto do calor solar não é agradável. O rei começa a se perguntar sobre ela e nota que durante a longa guerra entre humanos e dragões não há registro de sua participação pública. Artemisia explica que os vassalos estão ilesos, mas temporariamente imobilizados, porque ela manipulou o tempo e fez o mundo parar. Ela não podia ir até a capital, já que sua presença surpreenderia as pessoas. Ela escolheu aparecer ao rei dessa maneira, não extravagante, para conhecê-lo. O rei pergunta qual é a verdadeira razão de sua visita, e Artemisia afirma que veio pedir desculpas. Antes disso, ela mostra as imagens dos dragões em Danapier. Explica que nunca pretendia permitir que a cidade fosse atacada, mas o responsável destruiu a cidade em um instante. Ela deseja trazer o culpado e puni-lo, assumindo a responsabilidade por seus erros. Todavia, o rei fica confuso, percebendo que a disposição e compaixão de Artemisia a distingue significativamente de outros dragões. Ele decide que o remorso que ela demonstra é suficiente e a perdoa. Ela agradece, mas ainda acha a situação lamentável. Ela explica que seu Deus decretou a destruição de Dona Pierre, mesmo que ela não tivesse a intenção de atacar. Artemisia estava secretamente preparando a aniquilação do país, mas a destruição da cidade causou o caos e a fuga das pessoas, o que ela não podia permitir. Ela ordenou ataques às cidades próximas da fronteira. O rei pede que ela pare os ataques, mas ela se recusa, afirmando que a guerra será unilateral. Ela diz que não há negociações possíveis. O rei tenta usar o poder de sua fortaleza como uma arma, mas é impedido por um dos velhos congelados. Nebulin se coloca na frente de Artemisia para protegê-la. Ela agradece e o rei questiona suas ações. Artemisia reconstrói o tempo e se desculpa com o rei, explicando que seu subordinado cometeu um erro grave. O rei fica confuso, pois acreditava que estava morto, mas ela revela que voltou no tempo para restaurar seu corpo antes da mutilação. O rei acha isso assustador e a questiona sobre seu Deus e a vontade dele de destruir o país. Artemisia explica que o medo da morte logo dominará o país e a vontade de seu Deus é que ela pare o sofrimento imediatamente. Ela estende a mão ao rei, pedindo ajuda para matar as pessoas do país, com o mínimo de sofrimento possível. Espero que tenham curtido esse episódio 4, porque a jornada está apenas começando, e prometo que as coisas vão ficar ainda mais emocionantes. Se você está ansioso para saber o que está por vir no episódio 5, não se esqueça de deixar o teu comentário aqui embaixo pedindo a parte 5. Então galera, não se esquece também de se inscrever e deixar o teu like.
Muito obrigado por assistir até aqui e até a próxima!